E de volta ao Brasil, vamos falar das pautas bomba no Congresso Nacional. Em meio à pressão sobre as contas públicas, o Senado avançou com a tramitação de 3 projetos que aumentam os gastos do governo federal. Segundo estimativas da equipe econômica, as medidas podem gerar um impacto fiscal de cerca de 300 bilhões de reais. O nosso analista de política, César Feitosa, apurou que ministros do Supremo Tribunal Federal avisaram a integrantes do governo Lula que as chamadas pautas-bomba do Senado podem ser consideradas inconstitucionais num eventual julgamento na Corte. Quem tem todo o contexto ao vivo de Brasília para a gente é a repórter Valentina Moreira. Boa noite, Valentina. Depois de avançar com a tramitação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu cautela na análise dessas pautas? Exatamente. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Davi Alcolumbre se pronunciou nesta semana a respeito das chamadas pautas bombas, dizendo ali em sessão no plenário do Senado Federal que no ano de eleição isso aqui é muito complexo, se referindo a este assunto. Afirmou também que porque eu vou botar para votar, todo mundo vai votar sim por conta das eleições e vai ter que arrumar 10 Brasis para pegar aqui uma citação literal da fala de Davi Alcolumbre durante a sua participação no Senado Federal. Aos seus interlocutores, Davi Alcolumbre tem falado que essas pautas bombas, que seriam aquelas pautas que causariam um grande impacto fiscal no orçamento da União, devem ser analisadas com bastante cautela. Um ponto importante que a nossa analista de política Vitória Abel apurou, que Davi Alcolumbre tem afirmado a aliados que pretende tratar sem pressa e com diálogo estas pautas. A Vitória Abel também apurou que Davi Alcolumbre tem destacado a responsabilidade de governistas que pressionam ali também para a aprovação de alguns pisos salariais de determinadas categorias, apontando a importância da base governista também se mobilizar contra ali ou com cuidado em relação a essas pautas bombas. Um outro ponto importante, segundo a apuração da Vitória Abel, é que esse assunto deve ser levado por Davi Alcolumbre à reunião de líderes que está prevista para acontecer nas próximas semanas. Lembrando que o Senado Federal deverá ter sessões semipresenciais nas próximas semanas devido à Copa do Mundo e também pela ocorrência das chamadas ali dos festivais de São João na região Nordeste. Além dessa manifestação de Alcolumbre, essa manifestação de Alcolumbre acontece após uma reunião do presidente do Senado com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, nesta terça-feira. Dario Durigan procurou o presidente do Senado justamente para conversar com ele e pedir justamente esta cautela na tramitação dessas pautas. Isso porque o ministro da Fazenda apontou para o presidente do Senado que essas chamadas pautobombas podem acarretar em um impacto fiscal de 270 bilhões de reais, 270 bilhões de reais no orçamento aqui, o impacto fiscal desta magnitude. Segundo Dario Durigan, Alcolumbre recebeu de forma bastante acolhedora este assunto do governo e tem se demonstrado favorável ali à chamada responsabilidade fiscal, ao cuidado com a responsabilidade fiscal na tramitação destas PECs. Agora, para quem está nos acompanhando, entender de que estamos falando, as pautas bombas seriam aquelas pautas cujo texto principal tem bastante apelo para determinados setores, mas que, segundo todo um trabalho investigativo de pesquisa do Ministério da Fazenda, acarretariam em um impacto econômico muito significativo. Como explicou o próprio Davi Alcolumbre, o principal medo é que, como estamos em ano eleitoral, os senadores tendem a se posicionar favoravelmente a esse tipo de pauta, a pautas que geram uma repercussão eleitoral positiva, sem pensar ali no impacto econômico que esse tipo de assunto pode gerar. Tratando ali, são mais de 5 pautas de que estamos falando, mais de 5 projetos, mas tratando em específico aqueles que tramitaram no Senado durante essa semana, nós estamos falando de 3 textos em específico. O primeiro deles é um texto que, autoriza o uso do Fundo Social, o uso de recursos do pré-sal para o renegociamento de dívidas do setor do agronegócio.
Como a gente mencionou, essa pauta tem um forte apelo, principalmente para setores ali do agronegócio que têm sido impactados por diversos fatores ao longo desse ano. E a ideia seria fornecer ali empréstimos a esses produtores rurais a partir dos valores obtidos com o Fundo Social. O ponto que chama a atenção para o governo federal é porque a possibilidade desta pauta gerar um impacto fiscal de 140 bilhões de reais em 10 anos. Isso porque a taxa exigida ali nesse empréstimo dada a produtores rurais seria uma taxa de 3,5% ao ano, ou seja, 3,5% ao ano para beneficiários do Pronaf e 5,5% ao ano para os demais produtores, levando em consideração que a taxa Selic é de 14,5%, ou seja, uma taxa de juros muito abaixo da praticada pelo mercado em outros empréstimos. Por isso, a gente está falando ali, o governo alega, em um impacto fiscal de 140 bilhões de reais em 10 anos, ou seja, um empréstimo, um benefício dado a produtores rurais que, é claro, merecem e, enfim, têm direito de reivindicar qualquer tipo de benefício fiscal, mas que para o governo, tratando-se de um ano eleitoral, seria uma discussão ali bastante exagerada, um benefício bastante exagerado, com prejuízos econômicos para o próprio governo. Agora, tratando do segundo texto em discussão, lembrando só um último ponto, em relação a essa questão dos produtores rurais, esta semana esse texto, inclusive, foi aprovado aqui no Senado Federal e a sua tramitação continua. Agora, a segunda pauta bomba tratada aqui no Senado, aqui na Câmara, perdão, aqui no Congresso Nacional, de atenção do governo federal, é aquela que trata sobre a elevação do piso salarial para médicos e cirurgiões dentistas. Ao longo dessa semana, nós acompanhamos uma grande mobilização desta classe aqui no Congresso, que vieram, por meio de seus sindicatos, se reivindicar a elevação do seu piso salarial, mas para o governo o que está sendo pedido é um valor elevado que poderia, tratando aqui de uma elevação de 3,6 mil reais para 13,6 mil reais, ou seja, um aumento de 10 mil reais no piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas. Pensando ali em toda a consequência disso para trabalhadores da saúde pública, também para municípios, para estados, o que o governo avalia é que, caso essa medida seja aprovada, o impacto estimado é de 8,1 bilhão já nesse ano. Então, o governo aponta ali que, apesar da relevância dos profissionais desta área, um aumento de 10 mil reais no piso salarial seria, segundo o governo federal, excessivo. Por isso, esse texto também entra como uma pauta bomba. Agora, um terceiro texto para a gente finalizar essa lista das chamadas 3 pautas bombas discutidas aqui no Senado Federal. O terceiro texto é aquele que trata das aposentadorias especiais, também ali para servidores da área da saúde e agentes de combate à endemia. Segundo o governo, a proposta ali apresentada, ela iria reduzir para 57 anos para as mulheres a aposentadoria especial e 60 anos para os homens, desde que eles consigam comprovar a contribuição como agentes especiais. Na prática, estamos falando, em relação a essa terceira pauta, um custo de 30 bilhões de reais para a Previdência em 10 anos, caso esse tema, caso essa proposta seja aprovada. Ou seja, são 3 textos, entre ali outros que estão sendo discutidos no Senado, que o governo federal avalia que, apesar de se tratarem assuntos relevantes e, como eu disse, de forte apelo a determinados setores, tem um impacto orçamentário muito significativo. E, nas palavras do próprio Davi Alcolumbre, seria necessário 10 Brasis, 10 orçamentos da União, do governo, para conseguir pagar toda a repercussão fiscal gerada por essas propostas. Mais cedo, a gente, o SBT News, conversou com o Rogério Selarón, que é secretário do Tesouro, do Ministério da Fazenda, e ele afirmou ali, ele foi perguntado pelo nosso analista César Feitosa, se há uma pretensão do governo federal, inclusive, levar para o Supremo Tribunal esse assunto, caso essas pautas sejam aprovadas, caso essas pautas sejam aprovadas, já que há uma pretensão, há uma predisposição
disposição especial dos parlamentares em aprová-las em contexto eleitoral, se há desejo por parte do governo federal de judicializá-las. E o que Seron respondeu a César Feitosa é que espera não chegar a esse ponto, justamente tentar barrar esse assunto aqui ainda no Senado Federal, mas a gente sabe que segue havendo essa possibilidade de judicialização, justamente porque o governo entende que a prioridade é a responsabilidade fiscal nesses casos. Volto com vocês. Obrigada, Valentina, pelas suas informações. E nós vamos falar agora com os nossos analistas. Yander Porcela e Marcela Matos estão com a gente. Boa noite para vocês. Eu começo com a Marcela. O presidente Lula já sinalizou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal contra as pautas-bomba que podem comprometer o orçamento da União. E uma ala do Supremo já vem aí demonstrando descontentamento com as matérias aprovadas. Nós estamos em mais um embate entre os poderes. Como é que os parlamentares têm reagido a essa possibilidade de judicialização dessas pautas? Nada bem, viu, Celso? Boa noite para você, Marina, Yander e a todos que nos acompanham. Celso, todas as vezes que um assunto relativo do parlamento acaba no Supremo Tribunal Federal, isso gera, assim, muita insatisfação por parte ali dentro de deputados e senadores, porque há uma percepção de que seria ali uma interferência indevida. Então, o que temos agora é o governo, desde já, acenando para essa possível judicialização, sendo que alguns desses projetos sequer foram concluídos, sequer tiveram a tramitação concluída no Congresso Nacional. E, enquanto isso, já tem uma percepção de que isso poderia gerar algum tipo de choque entre os poderes. Só que o que o governo Lula argumenta é que, para haver algum tipo de gasto extra, é necessário ter de seguir a lei de responsabilidade fiscal e ela recomenda, portanto, que esse gasto adicional venha acompanhado da fonte desse recurso. E o que o governo sustenta é exatamente isso, que o governo vem aprovando, que o Senado, vem aprovando essas medidas que causam um rombo financeiro, um rombo fiscal, só que essas medidas não estão acompanhadas da fonte orçamentária, ou seja, de onde vai sair o dinheiro para custear todo esse pacote que o Senado vem fazendo avançar. Então, é esse o ponto central. E já tivemos ali um gesto público por parte do ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, falando exatamente o seguinte, que o Congresso Nacional não pode aprovar novos benefícios sem indicar a fonte desse orçamento, a fonte desse recurso. Então, já há uma sinalização, e o nosso César Feitosa também endossou isso, nesse sentido de que o Supremo Tribunal Federal tenderia, portanto, a acatar esse pedido do governo de considerar inconstitucional essas medidas, porque elas não seguem ali a lei de responsabilidade fiscal. Tem esse fator jurídico, judicial, mas tem o componente político, porque a gente sabe que há dentro do Congresso Nacional uma percepção de que o governo age numa parceria, numa dobradinha com o Supremo Tribunal Federal. E isso, então, seria uma interferência desses dois poderes dentro do Congresso Nacional. E hoje, Celso, eu até conversei com o senador Renan Calheiros, que ele é um aliado de primeira hora do presidente Lula, e foi ele o relator desse projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais. E o que ele sustenta é que, pelo menos por hora, essa intenção do governo de bater a porta do Supremo Tribunal Federal é meramente um desejo, porque esse projeto sequer teve a tramitação concluída. Ele foi aprovado no Senado, mas agora ele depende também do aval da Câmara dos Deputados. Somente depois disso o governo teria como opção aplicar um veto à proposta ou então ingressar no Supremo Tribunal Federal. E antes disso, o que o senador Renan Calheiros reforça é que qualquer ação antes de cumpridas todas essas etapas seria sim uma interferência indevida do Judiciário no Legislativo. Então,
Isso mostra a temperatura de como essas negociações vêm avançando, e é também interessante a gente mostrar o posicionamento do senador Renan Calheiros, que, como eu disse, né, ele é um aliado do presidente Lula e chancelou essas propostas, porque há até uma guerra de versões, porque enquanto o governo aponta para um rombo bilionário, inclusive acabou de sair uma nota do Ministério do Planejamento e Orçamento apontando para um impacto fiscal de 111 bilhões por ano, num amplo pacote que vem sendo capitaneado pelo Congresso, especificamente em relação a esse projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais. O que alguns senadores, inclusive governistas, sustentam é que esse impacto não é tão alto quanto o governo vem dizendo. Eles falam, o senador Renan Calheiros, por exemplo, fala que a medida é apenas autorizativa, ou seja, nem todos os produtores hoje contabilizados entre aqueles que podem recorrer a essa renegociação vão necessariamente tentar por esse caminho. Então, que esses cálculos que vêm sendo apresentados pelo governo também não são tão reais assim. Então, há, inclusive, essa guerra de versões. O senador ressalta, rechaça que seja ali uma pauta bomba, mas fato é, Celso, como estamos em um ano eleitoral, todo tipo de pressão vindo de setores, principalmente do agronegócio, tem um peso maior. Então, esse projeto ele estava ali parado no Congresso já há um tempo, acabou ali sendo desengavetado, foi aprovado ontem numa votação simbólica, ou seja, sequer foi registrado a votação, como cada senador votou. Essas votações, quando elas acontecem nesse formato, indicam que há um acordo, só que, na verdade, esse acordo não houve porque o governo não quis chancelar esse projeto, mas o que a gente viu foi a maioria do plenário aprovando essa medida especificamente porque tem um peso eleitoral muito forte, estamos em um ano eleitoral e o agronegócio como um todo exerce sim uma pressão já histórica sobre deputados e senadores, então a percepção é que realmente não teria como não aprovar essa medida. Celso e Marina. Pois é, Marcela, estamos falando de refinanciamento de dívidas, piso de médicos e dentistas, aposentadoria de agentes de saúde, PEC das igrejas, além de outras matérias que acionaram o sinal de alerta do Ministério da Fazenda. Antes de passar a palavra para o Yander, eu só queria reforçar aqui a nota que chegou agora há pouco, então, do Ministério de Planejamento e Orçamento e do Ministério da Fazenda, uma nota conjunta que a Marcela citou, que traz o detalhamento dessas estimativas que foram feitas, então, pela equipe econômica do governo. Essa nota informa que 9 proposições em tramitação no Congresso Nacional representam, em conjunto, impacto fiscal estimado em 111 bilhões de reais por ano, valor que reúne estimativas elaboradas, então, por órgãos técnicos do Poder Executivo. Aí, como eu disse, essa nota traz ponto a ponto cada uma dessas matérias e, no final, diz o seguinte, que as estimativas combinam renúncias de receita e despesas obrigatórias, incluindo equalização de taxa de juros e impactos previdenciários que afetam as contas públicas de maneira direta. As médias anuais pressupõem uma distribuição uniforme dos custos sem atualização monetária, de modo que o impacto efetivo em cada exercício pode ser superior, ou seja, esse valor pode ser atualizado de acordo, por exemplo, com os índices da economia, como a inflação, por exemplo, que muda ano após ano. Bom, a gente tem essa nota para colocar na tela, para mostrar para vocês. Ela traz, portanto, esse detalhamento. Fala do PL, que trata da renegociação de dívidas com equalização de taxa de juros pela União, que responde por um custo de até 140 bilhões em 13 anos. Do PL, que eleva o teto do Simples Nacional com renúncia de receita de 50 bilhões. E assim por diante. Ela vai citando, portanto, todos esses pontos. E, Yander, já quero te ouvir também sobre esse assunto, sobre essa nota que saiu agora da equipe econômica do governo federal e também falando um pouco de Davi Alcolumbre, porque o presidente do Senado sabe que pesa contra o parlamento o argumento do governo de que o Congresso já tem o controle de boa parte do orçamento com as emendas parlamentares, né? Só para esse ano, por exemplo, foram aprovados 61 bilhões em verbas que poderão ser destinadas por deputados e senadores, além de todo apelo eleitoreiro envolvendo as matérias que estão em tramitação, que estão avançando lá no Congresso e que a Marcela já citou também.
É isso, Marina. Boa noite para você, para o Celso, para a Marcela e para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, essa nota que foi divulgada agora pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Planejamento, em conjunto, me parece que é ali uma subida de tom do governo federal em relação ao Congresso, porque o governo está incluindo aqui nesse cálculo de 111 bilhões por ano de impacto fiscal propostas que até então não tinham sido mencionadas pelo governo como pautas-bomba. Até então, a gente estava falando dessa renegociação de dívidas dos produtores rurais, do aumento ali da aposentadoria especial, na verdade, para os agentes comunitários e do aumento do piso para profissionais ali da área da saúde, dentistas e médicos. Então, a gente estava falando dessas 3 pautas, que foram as pautas que avançaram nessa semana no Congresso Nacional. Agora, o governo inclui nesse bolo todo de impacto fiscal a PEC das igrejas, que é uma proposta de emenda à Constituição que dá ali alguns... tem um benefício fiscal para templos e igrejas e é uma PEC muito popular ali no Congresso. A bancada evangélica defende com unhas e dentes essa proposta, ela está avançando também e aí o governo coloca aqui com um custo mínimo estimado de 10 bilhões por ano, essa proposta que dá imunidade tributária para os templos religiosos. E aí tem uma proposta, um projeto de lei, Marina, que o governo coloca aqui também, que é a elevação do teto do Simples Nacional, que o governo estima uma renúncia de receita de 50 bilhões por ano. Então, o governo juntou tudo que tem ali em tramitação, tanto no Senado quanto na Câmara, que gera impacto fiscal para colocar esse número impactante, que é 111 bilhões por ano. É uma estratégia política também do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento de mostrar o quanto isso vai custar. É uma forma ali de tentar influenciar o debate público. Mas me parece que isso acaba criando também, pode acabar criando, Marina, um ruído com o Congresso Nacional, mais ruído ainda, porque quando a gente fala de PEC das igrejas, que é defendida pela bancada evangélica, quando a gente fala de aumento do teto do Simples Nacional, que é defendido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, o governo está aí comprando briga em todas as frentes, porque já comprou briga com a bancada ruralista por conta da tramitação ali dessa renegociação de dívidas com os produtores rurais. Inclusive, a Frente Parlamentar da Agropecuária está fazendo publicações nas redes sociais questionando os cálculos do governo, falando que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, antes falava que o impacto em 10 anos ou 13 anos ali dessa medida seria de 800 bilhões e aí depois reduziu para 140, então colocando em dúvida ali os cálculos dos técnicos da Fazenda. Então o governo já comprou briga com a bancada ruralista, agora coloca a bancada evangélica no meio e coloca também um projeto que é ali defendido publicamente pelo presidente Hugo Motta. Me parece que politicamente não me parece uma estratégia muito bem amarrada, porque já tem, como você mencionou na sua pergunta, Marina, essa indisposição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o governo. A gente acompanhou esse rompimento que houve entre ele e o presidente Lula e o Alcolumbre já está ali tentando segurar a pauta que é do interesse do governo, que é o fim da escala 6x1 e dando preferência para pautas ali tocadas pela oposição. E aí, nesse caso das pautas bomba, ele fica ali numa posição intermediária, né? Não retarda muito, mas também fala que precisaria de 10 Brasis para pagar tudo. Agora, o governo estava contando com o Hugo Motta para barrar, caso o Senado passasse todas essas pautas, essas 3 que a gente estava falando, o governo estava contando com o Hugo Motta para barrar na Câmara. Mas no momento em que o aumento do teto do Simples entra nesse bolo, não sei se o Hugo Motta vai estar tão disposto assim a ajudar o governo nesse caso. Marina. Obrigado, Yander. Já nós voltamos a falar com você e a Marcela.